Bom dia, boa tarde, boa noite, pedreirada. Pai Bode falando, sacerdote do templo de Umbanda, descendentes da pedreira, junto com minha amada esposa Carolina Guedes. Mais um videozinho aí pro nosso canal, Descendentes da Pedreira. Se não é inscrito ainda, se inscreva por gentileza, curta, compartilhe nossos vídeos, nossos canais, para que cada vez mais conhecimento e axé cheguem aos nossos amados irmãos de fé, Brasil e mundo afora. Estou aqui a bordo da Dama da Noite, voltando de um passeiozinho em Guararema, aproveitando para gravar esse formato motovlog, pegando um pouquinho de conhecimento e axé dos nossos amados irmãos de fé. É muito comum a dúvida de quem frequenta a Umbanda, principalmente de quem tem um amigo do culto de nação, Candomblé. Lembrando que o Candomblé, ele tem algumas variações, Queto, Angola, que vai depender exatamente da onde aquela matriz veio, ou seja, qual a sua origem, qual a sua raiz em termos de povo africano. Mas não é isso que a gente vai falar hoje. No Candomblé você tem a incorporação dos pais e mães orixás. No Candomblé, espíritos não se manifestam, são chamados de eguns e não se manifestam. Quem se manifesta é o orixá, que através da sua dança leva axé naquele dia de trabalho aos filhos e filhas da casa. Então vai ter lá a festa de Ogum. O Ogum traz a sua força no formato da dança, vai com os movimentos abrindo portais e fazendo tudo aquilo que precisa ser feito em termos de abrir portais, cortar demandas, trazer todo o axé direcionador no Pai Ogum para aqueles que ali estão. Mas é o orixá que se manifesta. E não há consulta com espíritos como acontece na Umbanda. No Candomblé, quando você vai consultar alguma coisa, o Babalorixá ou Ialorixá consulta o jogo de búzios, que pertence a Exu, e o jogo de búzios que traz as informações através do oráculo, certo? Então, se você vai em alguma casa que se diz Candomblé, mas tem caboclo preto velho trabalhando, é uma mistura dos dois. Se você quiser chamar de um Candomblé, fique à vontade. Se você vai numa casa de Umbanda trançada com um Candomblé, chame do jeito que você aprender a chamar pelos membros dessa casa. O que eu queria falar hoje é sobre a presença dos pais e mães orixás nos terreiros de Umbanda. O nosso terreiro é um terreiro que trabalha muito a força dos pais e mães orixás. No que tange a força dos pais e mães orixás, segue a linha de Pai Rubens Saraceni com a Umbanda Sagrada, ou seja, sabemos que existem milhares de divindades, milhares de orixás, mas para o nosso entendimento optamos por trabalhar com 7 tronos de Deus, sendo que cada trono tem um casal, ou seja, um pai e uma mãe orixá,
totalizando 14 orixás à direita, mais os orixás Exu, Pombagira à esquerda. Isso é o que acreditamos na nossa casa, seguindo a tradição da Umbanda Sagrada. Nós temos alguns outros pontos de vista que nem sempre são idênticos da Umbanda Sagrada, então nós bebemos muito sim nessa fonte, mas também nos damos o direito de ter a liberdade de também beber em outras fontes, como a fonte do terreiro que eu e Carolina nos desenvolvemos e trabalhávamos até abrir o templo de Umbanda Essência da Pedreira, e algumas outras coisas que vão sendo trazidas por as nossas próprias entidades. Quem visita o nosso templo e acompanha o nosso ritual de abertura, por exemplo, ele é parecido com casas da Umbanda Sagrada, mas tem muitas diferenças. Uma das mais marcantes, por exemplo, nós não usamos ainda filar. Não sei se no futuro usaremos, mas é uma diferença. Voltando ao tema do vídeo, nós trabalhamos sim com os pais e mães orixás, e toda abertura de trabalho nós recebemos pelo menos uma dessas forças para abrir os trabalhos. Então, no nosso terreiro, na nossa concepção, quem faz o equilíbrio, quem prepara para a chegada dos guias, mestres, mentores e guardiões, ou seja, das linhas de trabalho, são os pais e mães orixás. E nós notamos na nossa casa que de fato aquelas energias que precisavam ser dissipadas, cortadas, desraizadas ou desmontadas, ou demandas que deveriam ser cortadas, esse trabalho de preparo e purificação e equilíbrio da casa, quem faz é o orixá. A maioria dos nossos médiuns incorpora todos os orixás. A chamada do orixá antes da linha de trabalho muitas vezes está ligada àquela linha de trabalho, mas não necessariamente. Muitas vezes depende do axé necessário para casa naquele dia. Então pode haver um trabalho de caboclo que quem vem não é Oxóssi, quem vem é Yansan, Oxum, Obaluaê, Nanã. E por que eu comecei o vídeo falando sobre os irmãos candomblecistas? Porque de fato eu já ouvi algumas vezes alguns deles dizerem: não, vocês estão errados, na Umbanda não há orixá. A Umbanda há falangeiro, a Umbanda há enviado, a Umbanda há qualquer outra coisa, mas o orixá só tem um candomblé. Se eles estão certos, estão errados, longe de mim querer corrigi-los, mas até onde eu sei, o culto aos sagrados pais e mães orixás é um culto milenar. É um culto que vem de uma região na África, que vem lá do povo Iorubá. A religião original do povo Iorubá é o Ifá. E o Ifá é uma religião africana que cultua os orixás há mais de 10 mil anos. Se você conversar com um sacerdote de Ifá, ele se refere ao cristianismo como religiões novas, ao judaísmo, porque comparado com uns 10 mil anos, seria algo bem mais novo. Por muito tempo, eu disse, principalmente para nossas turmas de desenvolvimento, que os sagrados orixás são tronos de Deus, não são energias, não vieram à Terra. De fato, são energias inalcançáveis para réis mortais, ainda presos à carne, como nós. Mas sim, no povo Iorubá há diversas lendas que mostram exatamente quando lá nas terras iorubás viveu Ogum, Yansan, Oxum e assim por diante. Então
Então eu acabei depois, com o tempo, vendo isso tudo de uma maneira diferente. O que eu posso dizer para vocês, que é o que bate no meu coração, é o que eu sinto, e sendo o que eu sinto, que carne nascente, é o que a gente ensina para os nossos filhos e filhas de fé. Eu respeito muito quando um candomblessista ou um membro do culto tradicional iorubá dizem que na Umbanda não há orixá, porque de fato, no dia que você vê a manifestação numa dessas casas de um orixá, de um filho que foi feito, iniciado naquele orixá, e comparar com o que você sente quando recebe um orixá ou o que você vê no terreiro de Umbanda, a energia realmente é muito diferente. Não estou dizendo que não existe orixá na Umbanda, existe, nosso terreiro trabalha com todos. Mas uma coisa é quando nós fazemos o amaci de iniciação, um amaci de apresentação. Outra coisa é quando você se recolhe e fica ali 2, 3 dias apenas passando por rituais para te apresentar a essa força. Quando você passa realmente por uma iniciação àquele orixá, e eu conheço tanto sacerdotes como amigos próximos que já fizeram isso, ou seja, tiveram uma vida incorporando o orixá do terreiro na Umbanda, fizeram a iniciação no culto tradicional a este mesmo orixá, e eles mesmos falam: a potência é infinitamente maior. E meus irmãos, isso não precisa diminuir a força dos pais e mães orixás que nós recebemos durante os nossos trabalhos no terreiro de Umbanda. Eu gosto de falar para os meus meninos e meninas, filhos e filhas de fé, que é como se nós estamos autorizados a trabalhar com aquela força e vibração quando fazemos o amaci de apresentação numa frequência. Se você quiser chamar essa frequência de 110 volts ou uma frequência AM, eu acho que encaixa bem a alusão. E pensando que quando você faz a iniciação àquela força, você tem um axé muito maior dela, eu ousaria dizer que a gente incorpora nos terreiros de Umbanda os sagrados pais e mães orixás, talvez numa voltagem 110, enquanto que no culto tradicional, ou quem realmente fez naquele orixá, recebe, por que não, em 220. As alusões são feitas para facilitarem o entendimento, e o entendimento ele tem que correr assim, de maneira natural. Foi uma maneira que eu encontrei de interiorizar essa diferença a qual eu respeito. Acredito que há sim diferença entre você receber aquela força e você ser iniciado nela, mas você não ser iniciado nela não quer dizer que você não pode receber esse axé na natureza, no terreiro de Umbanda ou em qualquer outro culto. Porque de fato, dificilmente você vai ter condição de se iniciar em todos. E quando falo todos, você pode pensar só no todos dos quais foram cultuados na sua casa, que são 14 ao todo. Dificilmente, porque você precisa de tempo, de recurso, e depois dali para frente você tem a manutenção que você tem que ser feita com aquela força. Então, para mim, que ainda não sou iniciado em nenhum orixá no culto tradicional, mas o serei, e espero muito que seja muito em breve. Talvez eu possa de fato afirmar isso com mais força e potência, porque aí não é mais alguém que me falou, e sim eu que também senti. Se você ouviu até aqui e não concorda, meu irmão, deixe seu ponto de vista no comentário. A gente respeita tudo e a todos, mas de fato não sou eu o dono da verdade suprema. Acredito que você também não seja.
potência é diferente, a força pode ser um pouco diferente, mas é muito bom abrir um trabalho com a força de um sagrado pai e mãe orixá. Ou quem teve o prazer de estar conosco agora no último trabalho na cachoeira, que a gente faz um encerramento na força das matas no Santuário Nacional da Umbanda, teve a oportunidade de ver incorporações de nossa mãe Oxum na cachoeira que eu não lembro de ter visto em toda a minha vida com tanto axé e no terreiro de Umbanda. Voltando, se aquela médium incorporada com Oxum, que no caso era Carolina, à beira da cachoeira, se ela fosse iniciada em Oxum, lembrando que ela tem Oxum na coroa, é o orixá ancestral dela, tenho certeza que a força e a potência seriam muito maiores, mas aquilo que nós vimos foi algo incrível, de muita força e axé que de fato abriu todas as vibrações da nossa mãe Oxum naquele ponto de força dela, um deles, a cachoeira. Tenho certeza que trouxe muita força e muito axé para todos aqueles que ali estavam. Então, meus irmãos, se o seu terreiro não trabalha com orixá, respeite-o. E quando você ouvir que outro terreiro trabalha com a força dos orixás, também respeite, porque a força é muito, muito interessante, é uma força muito, muito grande, tá certo? Então, o vídeo de hoje era isso. Se há orixás no terreiro de Umbanda ou não, eles incorporam sim, eles dançam no seu gesticulamento ou gestual. Eles levam muito axé aqueles que ali estão, movimentando suas mãos, projetando raios, forças, luz e axé. Sempre que vocês estiverem no terreiro e o orixá incorporar, abaixe sua cabeça, curve para que o seu ori fique alinhado com a força dele. Abaixe sua cabeça para que de fato aquele axé possa entrar diretamente no seu ori e trazer toda a força e a potência para os seus 7 campos, 7 corpos, seus 7 chakras, e que realmente aquele axé se interiorize em você, tá certo? Então, querendo saber mais sobre os pais e mães orixás, entre no nosso site, tem algumas informações por lá. E se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta, compartilhe. E até o próximo vídeo. Nosso Saravá Fraterno, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E axé!